Olá! Estamos de volta, dando sequência à nossa análise do informativo 828 do STJ. Agora a gente mergulha em mais 5 julgados importantes. Vamos ter direito autoral, recuperação judicial, processo civil e um caso bem interessante de processo penal para fechar. Vamos lá! Começando com direito autoral, o RESP 2152.321, lá de São Paulo. Uma discussão curiosa, né? Usar o nome de uma música super famosa, do Leme ao Pontal, como nome de bar. Isso fere direito autoral? Como ficou isso? Então, a terceira turma entendeu que não feriu. É importante separar as coisas, né? Uma coisa é a proteção da obra intelectual, a música em si, a letra, a melodia. Isso é direito autoral. Outra coisa é a marca, que identifica um produto, um serviço, um estabelecimento. Ah, entendi. E a lei de direito autoral, ela protege o título isolado da obra? Não protege. O artigo 8º da Lei 9.610 é claro nisso. Títulos isolados não entram nessa proteção específica do direito autoral. E tem um ponto-chave nesse caso. A expressão do Leme ao Pontal já era usada popularmente no Rio para se referir àquele trecho da orla. Era algo assim, de uso comum, bem antes da música do Tim Maia estourar, sabe? Mesmo que os herdeiros depois tenham registrado uma marca mista com esse nome? Isso não garante exclusividade para impedir o uso no nome do bar. O registro da marca protege aquele conjunto específico, o nome junto com o logo, por exemplo, mas não dá um direito absoluto sobre a parte nominativa, a expressão em si, ainda mais sendo de uso comum e pré-existente. Então, a turma disse, não houve violação de direito autoral aí. Certo, ficou claro. Agora, mudando de assunto, para direito empresarial. Recuperação judicial para fundações de direito privado. Pode ou não pode? Foi o RESP 2.250.000 de Minas. E a resposta do STJ, também da terceira turma, foi não. Fundações não podem pedir recuperação judicial. A Lei 11.101 de recuperação e falência, ela foi feita pensando no empresário, na sociedade empresarial. Ou seja, quem exerce atividade econômica organizada para produzir ou circular bens ou serviços visando lucro. E a fundação não tem esse objetivo de lucro, né? A finalidade é outra. Exatamente. Fundações e associações, elas têm fins sociais, culturais, educacionais. Operam em outra lógica. Muitas já contam com benefícios como imunidade tributária. Permitir a recuperação seria tipo um benefício extra, sem previsão na lei, que não as menciona no artigo 1º, e sem considerar um impacto na concorrência, já que elas não competem no mercado da mesma forma. Entendi. A recuperação é mesmo uma ferramenta do mundo empresarial, digamos assim. Isso, o STJ reforçou essa natureza. Ok, vamos para o processo civil agora. O RESP 214235 do DF. Situação bem prática, a pessoa precisa de dados sobre herdeiros de alguém que faleceu. Ela tenta, corre atrás, mas não consegue achar as informações. O juiz tem que intervir e ajudar? Olha, a terceira turma disse que sim, mas com condições. O princípio da cooperação, lá do artigo 6º do CPC, é importante. Mas primeiro, a parte tem que mostrar que se esforçou de verdade. Não é só pedir para o juiz fazer o trabalho dela. Tem que comprovar. Olha, tentei isso, tentei aquilo, não consegui. E aí, se a parte provar que esgotou os meios dela? Aí sim. Comprovado o esforço e o insucesso, o juiz deve auxiliar. É um dever que surge. O juiz pode usar os meios que o judiciário tem acesso, como consultar sistemas conveniados, tipo Bacenjude, Infojude, o próprio CPC dá exemplos, né? No artigo 319, parágrafo 1º. Mas, claro, sempre com razoabilidade. Faz sentido. Uma cooperação condicionada ao esforço prévio da parte. Justo. Agora voltando para a recuperação judicial, mas na quarta turma. O A20, no RESP 2.110.542 de São Paulo. A questão das certidões negativas de débitos fiscais. Teve mudança importante aí com a Lei 14.102 de 2020, né? Muita mudança. Antes dessa lei, o STJ era bem mais flexível. Muitas vezes dispensava as certidões para não inviabilizar a recuperação, sabe? Era uma interpretação que buscava salvar a empresa, mesmo com débitos fiscais pendentes. Era a visão antiga, digamos. E agora? Agora a coisa mudou. Com as alterações da Lei 14.112, a jurisprudência do STJ virou. A quarta turma, nesse julgado, reafirmou a nova orientação. A apresentação das certidões negativas fiscais é indispensável.
Não tem mais conversa. É requisito essencial para deferir a recuperação. E nesse caso específico, valeu até para homologar um aditivo ao plano. Nossa, um impacto bem grande para as empresas em dificuldade, então. A regularidade fiscal virou chave. Com certeza, um requisito a mais e bem pesado. Para fechar este bloco, vamos detalhar mais aquele caso da quinta turma, sobre suspensão condicional do processo. Corre em segredo, mas a tese é relevante. Era um caso de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. O MP negou a suspensão condicional usando um argumento que impede outro instituto, o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Pode isso? Misturar as regras assim? Então, a quinta turma foi categórica. Não pode, de jeito nenhum. Foi uma análise bem importante para não confundir os institutos. Vamos lá. A suspensão condicional do processo, do artigo 89 da Lei 9.099, tem seus requisitos próprios, né? Pena mínima até 1 ano, réu não pode estar sendo processado nem ter condenação por outro crime. E outros requisitos lá, do artigo 77 do Código Penal. Certo, são os requisitos específicos da suspensão. Isso. Já o NPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que está lá no artigo 28A do CPP, tem outras regras. E uma das vedações do NPP é para crimes cometidos com violência doméstico-familiar ou contra a mulher por razões de gênero. E foi essa vedação do ANPP que o MP usou para negar a suspensão no caso da importunação sexual. Exatamente. E aí que está o erro, segundo o STJ. Primeiro porque a denúncia no caso concreto nem descrevia um cenário de violência doméstica. Segundo, e mais importante, usar um impedimento de um instituto, a NPP, para negar outro instituto, suspensão condicional, é fazer analogia em prejuízo do réu, o que a gente chama de analogia em malam partem. E isso é vedado no direito penal. Cada quadrado no seu quadrado. Ah, entendi. Não pode pegar a regra mais restritiva de um lugar e aplicar em outro onde ela não está prevista. Perfeito. A suspensão condicional é um poder-dever do MP. Se ele vai negar, tem que ser com base nos requisitos da própria suspensão previstos na Lei 9.099. Não dá para importar vedações de outros institutos. Além disso, o STJ já tem até entendimento, em repetitivo, tema 1121, de que cabe suspensão para esse crime do 215-A. Então a negativa do MP foi considerada ilegal por esse fundamento equivocado. Uma decisão bem didática sobre a aplicação correta das leis e dos institutos processuais penais. Bom, passamos por temas bem variados neste bloco, hein? Direito autoral, empresarial, processo civil, processo penal. Sim, foi uma rodada diversificada. E mostra como a interpretação correta, de cada dispositivo legal é fundamental. Fica a pergunta, até onde a vontade de resolver um caso ou punir pode acabar distorcendo as ferramentas que a própria lei oferece? A clareza nos requisitos de cada instituto parece ser o caminho. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. Fechamos aqui mais este bloco de análise do Informativo 828 do STJ. Nos vemos no próximo bloco. Bem-vindos à nossa análise do Informativo 828 do STJ, de 8 de outubro de 2024. Chegamos ao bloco final, Prontos para a gente examinar juntos aqui os pontos mais quentes de 4 julgados. Isso. Temos uma decisão importante sobre nulidade processual penal. É um tema repetitivo que ainda não foi concluído. E 2 afetações novas bem relevantes, Exato. Vamos focar, então, na importância da intimação pessoal no processo penal, esse debate sobre litigância predatória. E também as futuras definições sobre crédito consignado para militares e a questão da impenhorabilidade dos 40 salários mínimos. Muita coisa importante. Com certeza. Vamos começar pelo primeiro caso, o HRG no ASP 2507.134, lá do DF, quinta turma, processo penal. O que pegou nesse caso especificamente? Olha, o ponto central foi mesmo a nulidade. Faltou a intimação pessoal do acusado para a audiência de instrução. O STJ foi claro. Não dá para decretar revelia só intimando o advogado constituído, sem nem tentar a intimação pessoal do réu. O artigo 399 do CPP é, assim, bem direto quanto a isso. Certo.
mas na prática, por que essa diferença é tão crucial? Quer dizer, o advogado foi avisado, né? É. Isso já não garantiria a defesa de alguma forma? É uma ótima pergunta, mas veja bem, o artigo 399, ele exige as duas intimações, a do defensor e a pessoal do acusado. Não é só uma formalidade, sabe? Entendi. É para assegurar que o réu tenha a chance real de participar, de ser ouvido, de dar a versão dele. É um pilar da ampla defesa. Faz sentido. E nesse caso específico, o que aconteceu foi que o judiciário, ele meio que pulou uma etapa. Não esgotou os meios para localizar o réu. E aí o prejuízo ficou evidente, né? O réu não foi interrogado. Ah, claro. O prejuízo processual clássico. Exato. E, importante, não foi porque o réu sumiu ou não atualizou o endereço. Foi uma falha do próprio sistema em seguir o rito. Entendido. Então, essa nulidade foi confirmado. Agora, vamos para um tema que ainda está, digamos, cozinhando na Corte Especial, o tema 1198. Esse é do RESP 2021-665-MS, sobre litigância predatória. O julgamento parou, né? Parou sim. A discussão ali é bem delicada. O juiz, quando suspeita daquela litigância meio artificial, em massa, sabe? Aquelas ações que parecem não ter muito fundamento. Sim, sei. Ações repetitivas, às vezes. Isso. A questão é, ele pode exigir documentos a mais da parte autora. Tipo uma procuração mais nova, comprovante de endereço, o contrato original, extratos, para verificar se tem um mínimo ali para a ação seguir. E já temos alguma ideia de como isso vai ficar? Alguém já votou. Já temos votos. O relator ministro Moura Ribeiro, ele votou permitindo essa exigência, mas claro, de forma fundamentada, razoável, não pode ser arbitrário. Ok. Só que aí veio o ministro Humberto Martins com uma divergência parcial. Ele não concordou com a exigência da procuração atualizada, por exemplo, e propôs uma tese um pouco diferente. E para completar, o ministro Luiz Felipe Salomão pediu vista coletiva, ou seja, a definição final sobre como balancear o combate ao abuso e o acesso à justiça, essa ainda está pendente lá na Corte Especial. Esse equilíbrio é sempre um desafio, né? Bom, e além desse debate, temos duas novas afetações para julgamento repetitivo. Vamos falar do tema 1286. Vem do Rio de Janeiro. Vamos lá. O tema 1286, que vai ser julgado pela primeira sessão, que é unificar o entendimento sobre qual norma limita os empréstimos consignados para os militares das Forças Armadas. Ah, a famosa margem consignável. Exatamente. A dúvida é, aplica só a medida provisória 2215 de 2001, que historicamente fala em 30% da remuneração, ou tem que combinar com outras leis mais novas, tipo a 10.820 ou a 14.509, que talvez abram margens diferentes. Entendi. Uma definição super prática para o pessoal das Forças Armadas e para as instituições financeiras também. Sem dúvida. E na mesma linha de definir regras de impacto grande, temos a outra afetação, o tema 1285. Esse vem do Paraná e do Rio Grande do Sul e vai para a Corte Especial. Qual a discussão aí? Essa aqui mexe com a execução de dívidas de um modo geral. É fundamental. A pergunta é simples, mas complexa. A empenhorabilidade de até 40 salários mínimos, ela vale não importa onde esse dinheiro esteja? Como assim onde esteja? Se está guardado em dinheiro vivo, na conta corrente normal, aplicado na poupança ou até mesmo num fundo de investimento. Essa proteção de 40 salários mínimos, se aplica a tudo isso ou só a poupança tradicional? Nossa, que questão importante. Isso muda muito a coisa na hora de cobrar uma dívida. Muda tudo. A Corte Especial vai ter que consolidar o entendimento sobre o alcance dessa proteção. Bom, então, para a gente amarrar tudo, vimos hoje a importância de seguir o rito da intimação pessoal para não ter nulidade. Certo. É um debate ainda em aberto sobre como o judiciário lida com a litigância predatória. Isso no tema 1198. E duas novas grandes questões que o STJ vai definir em breve: o limite do consignado para militares, que é o tema 1286. E até onde vai a proteção dos 40 salários mínimos, o tema 1285. Exato. Pois é, e fica aí a reflexão, né? Como essas decisões futuras nesses dois temas afetados vão impactar de verdade a prática,
tanto a recuperação de créditos quanto o acesso ao crédito consignado. São pontos para a gente ficar de olho, com certeza. Definitivamente, vão ter consequências bem concretas. Agradecemos muito a companhia de todas e todos nesta análise detalhada aqui no Juris 360 Lab. Se este conteúdo foi útil, ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever no canal, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. É isso aí, ajuda a gente a continuar trazendo esse conhecimento jurídico de forma direta e acessível. Obrigada e até a próxima. Olá, que bom ter a audiência aqui com a gente no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem recentes e importantes do STJ, sabe? Vamos começar pelo informativo 828, que saiu agora dia 8 de outubro de 2024. Como tem bastante coisa, a gente dividiu a análise. Neste primeiro bloco, vamos passar por 5 julgados. Eles tocam em processo civil, administrativo, direito do consumidor, é bem variado. Vamos ter, por exemplo, aquela questão da empenhorabilidade dos 40 salários mínimos. Essa a gente vai aprofundar mais. E também a repercussão de sentença penal em PAD, cumprimento de obrigação por terceiro em ação civil pública, indenização para a União por ocupação irregular e aquela discussão sobre taxa de conveniência e ingresso online. Bastante coisa, né? Vamos lá. Começando então pelo tema repetitivo 1235. Foi no RESP 2061-973, lá do Paraná. A questão-chave é a empenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários mínimos do artigo 833, inciso X, do CPC. O juiz pode reconhecer isso de ofício? Tipo, por ser ordem pública? Ou depende do devedor falar alguma coisa? Então, a posição do STJ foi bem clara. Não é matéria de ordem pública. E por isso mesmo, o juiz não pode reconhecer sem provocação. A tese que ficou definida é que o executado ele tem que levantar esta questão assim que puder, na primeira chance mesmo. Pode ser numa petição simples, nos embargos, na impugnação. Se ele perder esse momento, já era. Ocorre a preclusão. Ele perde o direito de discutir isso depois, sabe? Ah, interessante. Quer dizer que mudou a lógica que talvez existisse antes, né? Mudou bastante. Em relação ao CPC de 73, aquele código falava em absolutamente impenhoráveis e isso gerava uma confusão. O CPC 2015 tirou essa palavra. E lá no artigo 854, que trata do bloqueio online, ficou mais evidente que o ônus é do devedor de provar que aquele dinheiro não pode ser penhorado. É visto como um direito patrimonial que o devedor pode dispor. Ele pode, inclusive, renunciar essa proteção para pagar a dívida, se ele quiser. A leitura tem que ser conjunta, né? Do 833, inciso X, com o 854, parágrafos 1º, 3º, inciso e 5º, e também com as regras de defesa do 525 e 917 do CPC. Entendi. É uma responsabilidade do devedor, então, de agir no tempo certo. Bom, saindo um pouco do processo civil, vamos para a área administrativa. Tem um caso aqui que correu em segredo de justiça, sobre processo administrativo disciplinar, o PAD. Imagina a situação. Um servidor público que foi absolvido na esfera criminal porque foi considerado inimputável. Artigo 26 do Código Penal, sabe? Com medida de segurança e tudo. Como isso impacta o PAD que apurava os mesmos fatos? 12 também. Em regra, as esferas são independentes, mas essa absolvição criminal por inimputabilidade, que a gente chama de sentença absolutária imprópria, ela tem um efeito direto na esfera administrativa. O ponto crucial é que essa decisão penal diz que não houve culpabilidade do agente. E sem culpabilidade, que é um elemento essencial da infração disciplinar, não tem como ter punição administrativa. Ah, então barra punição no PAD. Exatamente, a administração não pode aplicar uma sanção disciplinar. O que ela deve fazer é avaliar outras saídas, como uma licença para tratamento de saúde ou até uma aposentadoria por invalidez, dependendo do caso. A culpabilidade afastada no crime impede a punição administrativa. Faz sentido. Uma ligação direta aí nesse ponto da culpabilidade. Mudando de assunto, vamos para São Paulo? AESPIR 2.279.703. É a ARESP, né? Isso, a RESP. Ok. Numa ação civil pública, o município e um particular foram condenados juntos, cada um tinha sua parte na obrigação de fazer. Só que o particular não cumpriu a parte dele. A pergunta é,
o município pode ser obrigado a fazer a parte do particular, como se fosse um terceiro ali na história? Olha, o STJ olhou para o artigo 817 do CPC para decidir isso. Esse artigo diz que, se a obrigação puder ser cumprida por terceiro, o juiz poderá autorizar. Essas palavras, puder e poderá autorizar, elas indicam que não é algo automático, não é uma imposição. É mais uma possibilidade. Exato. É uma faculdade. E para acontecer, depende da concordância tanto de quem está cobrando, o exequente, quanto do próprio terceiro que iria cumprir a obrigação. Não dá para simplesmente forçar o município a assumir a tarefa do particular sem que ele concorde com isso. Até porque o CPC nem prevê uma sanção para o terceiro que se recusa a cumprir no lugar do devedor original. Isso reforça a ideia de que tem que ser voluntário. Entendi. Precisa do sim do terceiro, no caso, o município. Não basta só poder fazer. Certo. Agora, vamos falar de bens públicos. RESP 1898029 do Rio de Janeiro. Situação. Alguém está ocupando irregularmente um bem da União, daqueles de uso comum. Mas digamos que a pessoa estava de boa fé, talvez até tinha um alvará da prefeitura que depois viram que não valia para a área federal. Mesmo assim, tem que pagar indenização para a União? Tem sim. O STJ afirmou que a indenização prevista lá no artigo 10 da Lei 9.636, de 98, ela é devida simplesmente pela ocupação irregular. Não importa se o ocupante estava de boa fé ou de má fé. O que conta é que o bem pertence à União e a ocupação não tinha autorização válida. Ah, então mesmo com um documento que parecia certo... Mesmo assim, se o documento, como um alvará municipal, foi emitido por quem não tinha competência sobre a área federal, ele não legitimou a ocupação perante a União. A indenização começa a contar da data em que o ocupante foi notificado pela União ou, se não houve notificação antes, da data em que a União entrou com a ação para reaver o imóvel. Bem direto ao ponto. Proteção forte do patrimônio público aí. E para a gente fechar este bloco, um tema que pega muita gente no dia a dia. Venda de ingresso online, conveniência para comprar pela internet, fazer pré-venda só para um grupo específico, tipo sócio-torcedor, ou limitar o pagamento online só cartão de crédito, isso é considerado abusivo. Então, o STJ analisou essas práticas e entendeu que, sozinhas, elas não são necessariamente abusivas. A taxa de conveniência, por exemplo, ela é válida, mas tem uma condição. O consumidor precisa ser informado antes, de forma bem clara, destacada, sobre o valor total da compra, já incluindo essa taxa. É o dever de informação na veia. E as outras coisas? Pré-venda, limitar pagamento? A pré-venda para grupos específicos, ou não aceitar boleto ou débito online, por exemplo, o STJ considerou que são práticas comerciais legítimas. A chave é, desde que não criem uma vantagem exagerada para o fornecedor, nem causem um prejuízo muito grande para o consumidor. E, principalmente, se existirem outras formas de comprar o ingresso, como ir na bilheteria física. A existência de alternativas é fundamental. Entendi. Então o foco é muito na transparência, na informação clara e na possibilidade de o consumidor ter outras opções, né? Para não ficar refém só daquela condição online. Nossa, realmente, quanta coisa diferente nesse bloco, hein? Passamos pela empenhorabilidade, a relação entre crime e PAD, obrigação de fazer, bens da União e direito do consumidor na venda de ingressos. Deu para ter uma boa ideia da variedade de temas que chegam ao STJ. Fica até uma reflexão, né? Até onde a busca por eficiência no processo ou a liberdade de comércio pode acabar mexendo com garantias que a gente achava mais sólidas. Um ponto para a gente pensar. Nos veremos no próximo bloco.